A galera ficou retada comigo. Ah, mas pronto, agora já foi. Beleza. Ah, não, peraí. Essa transcrição eu vou parar. Esse modo aí, torque e força, Pronto. nessa versão mais nova não aparece, ele só aparece dinâmico, dependente, cinemático. Aí você utiliza dinâmico. É porque Uhum, na versão mais nova aparece como dinâmico. uhum, Mas é, é o mesmo motor que força. Aí depois, quando você desce aqui em propriedades dinâmicas, né? Você vai uhum. aqui onde diz propriedades dinâmicas e, por natureza, se o seu já vier com modo dinâmico, ele pode vir desse jeito aqui assim. Não, é outra configuração totalmente diferente. Hoje Aparece o quê? tem a opção free, força, velocidade, posição. Aí, mas aí você tem motor, tem uma coisa para habilitar o motor. Não, não. Mas eu já dei uma olhada hoje à tarde. Na verdade, eu configuro ou velocidade, giro ou posição que ele vai ficar, ou a força, né? A força, Ele- é. Mas aí, é. aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar com a posição, né? Então, Uhum, querendo ou não, lá você tem a opção de posição, tem um loop de controle e ele está relacionado com posição, em graus, né? uhum, Então, habilitando isso, aí sim a comunicação vai ser eficiente, né? Vai ser correta, porque aí ele vai enviar os dados, né? E ele vai ter um loop lá que vai a modificar o movimento da junta, tá? Bom, uhum. feito isso aí eu vou simular aqui agora e aqui também, e aí está. Ele girou o que a gente queria, que era quanto? A gente botou lá 45 graus, né? Aqui Uhum. no... Deixa eu colocar isso aqui embaixo, melhor. Isso aqui também, tá? Então ficou 45 graus, né? Eu poderia ter colocado, inclusive, aqui mais juntas, né? Posso fazer mais e mais juntas, né? E tal. Bom, já então, para não ter que fazer isso, eu coloquei a parte B, né, que era justamente, deixa eu ver se é isso aqui, é isso aqui. Na parte B, eu já coloquei digamos assim, 5 juntas, né? Então, eu vou abrir aqui. Aliás, tem que parar a simulação, tá? E aqui a gente carrega na parte B, esse aqui, né? Modelo com várias juntas, né? Então, aí Uhum. está, né? Vou colocar aqui, sei lá, 35 graus, aqui vou colocar 180, inclusive aí onde eu lembro agora, a atividade que eu deixei na última aula foi modificar esses ângulos de tal maneira que a gente tenha uma noção digamos assim, da posição permitida e as posições proibidas por cada junta, né? Então, por exemplo, aqui Uhum. eu vou botar 180 na junta número 4. A junta 4 está aqui, e é essa aqui, né? Então já dá para ver que, bom, se ela se movimentar mais do que 90 graus, ela não consegue. Estou forçando ela a ficar 180, né? Então vou dar um play aqui e, bom, peraí que aqui acho que tem nada, pronto. Eu estou colocando ela a 180, né? E lá Uhum. na parte superior, que é a junta 5, né? Ela está nesse movimento aí. Coloquei zero, mas aí a gente vem aqui nas configurações e observamos que eh, as configurações, espera aí, acho que aqui. As configurações da junta, naturalmente ele está em motor que força e tem a questão de habilitar o motor e o loop de posição, que lá você deve ter um loop de posição. Só que aqui, por exemplo, eu modifiquei ele para eh, modo elástico, né? Onde eu coloquei uma mola e um amortecedor. Então, se eu boto P e D, ele já perde aquele movimento vibratório, né? E aí fica assim, né? Uhum. Aí eu dou um play para prismática, revolução, mas forçada a 180. Como ele não consegue, ele bate com esse corpo aqui que ele é reativo e então vai ficar nessa vibração, né?
Então, bom, é aí onde começa a abertura dessa aula de hoje, onde eu quero falar justamente de restrições, né? E formalizar esse negócio aí das restrições para a gente poder ter um modelo também genérico para qualquer sistema robótico, independentemente da sua geometria e tipo de juntas, né? Bom, então isso aí só foi como para relembrar o que a gente falou na aula anterior, tá? Isso aí certamente está disponível lá no Schoology, então é isso, tá? Uhum. Na aula de hoje, na verdade, vou fechar isso aqui também. Sim, 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 porque isso aqui já está lá também. Então, na aula de hoje, eu trouxe esse modelo aqui, certo? Que é um robô, digamos assim, conhecido como Delta, mas a questão aqui é o fato de ele ser uma cadeia cinemática fechada. Com o que a gente já viu, já sabemos quanto, já podemos calcular os graus de liberdade do robô. Aqui tem essa peça, ela está um pouco desalinhada, mas aí é uma coisa que é fácil de ajeitar, é só movimentar aqui, né, e ajustar, né? Mas a questão toda é que minha proposta, né, hoje, finalizando a aula de hoje, é você calcular ou melhor, em outras palavras, definir as restrições cinemáticas dele, né? A partir do que a gente vai ver hoje, você definir as restrições cinemáticas desse robô. Uhum. Estou só mostrando ele aqui no Coppelia, porque só para a gente ter uma noção de que a gente quer, ou de que a gente está falando, né? Evidentemente, esse aqui é um modelo, né, 3D feito externamente e foi trazido por importação, peça por peça, né? E foi montado aqui, né? Na montagem, tem algumas coisinhas aqui, como por exemplo, ahn, umas juntas esféricas, aqui, ó, junta esférica, aqui junta esférica aqui, e lá embaixo ele tem ele deveria ter isso aqui, né? Que é como um link que se conecta com essas duas partes aqui, né? Certo? Então, é só alinhar e colocar essas esferas dentro de cada um desses orifícios aqui, tá? Bom, por outro lado, trouxe também outro robô. Agora, ele não é uma cadeia cinemática, não é cadeia cinemática fechada, certo? Ele não é uma cadeia, assim, ele é aberto. Tem 6 juntas. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui, esse script está feito em, em Lua. É bem parecido com algumas instruções que a gente usa no próprio, como é? No próprio MATLAB. Mas, bem, aí você tem como ver o script, né? Que ele está embutido aqui, dentro do próprio Coppelia, tá? Então, Uhum. com ele você movimenta, tal, dá para ver, né? Vai ter uma noção aqui do movimento, né? Da junta. Por exemplo, a junta 3, né? Ah, não, a 2, perdão, eis aqui, ó. Vai ter um momento em que ela não, esse script respeita as restrições, né? Tipo, eu não consigo com que essa junta, né, envie o link e atravessar, né, certo? O robô, né? Então, mas isso aí também é porque a gente configura cada peça de acordo com suas propriedades dinâmicas, né? Nesse caso, todas as peças são totalmente reativas, né? Então, bom, por esse lado, mais ou menos o que eu quero que você veja hoje é a questão das restrições, né? Então, como é que a gente formaliza isso, né? O que a gente vai tentar falar hoje, deixa eu deixa eu aqui, vou parar isso aqui também. Pronto. Então tá. Bom, então, falando de restrições cinemáticas, como já venho citando muito esse conceito, é basicamente definir as restrições que você tem sobre o movimento
do robô. Evidentemente, quando a gente fala de restrições de movimento, e nas primeiras aulas eu comentei sobre a expressão, né, matemática, o critério, né, de Grobel, né, que botei lá, esse critério, ele inclui implicitamente as restrições de cada junta. Então, certamente, quando a gente calcula os graus de liberdade do sistema robótico, a gente já leva em consideração a existência das restrições do movimento que são impostas pelas próprias juntas, né? Então, a expressão de Grobel, né, que a gente viu, ela certamente já inclui isso. A abordagem que eu quero apresentar hoje é uma abordagem um pouco mais genérica, independendo também de se a cadeia cinemática é aberta ou é fechada, e se todos os subespaços que a gente tem dentro do sistema robótico são independentes, né? Porque lembremos que na expressão de Grobel, né, é necessário que todos os subespaços, né, invariantes associados com as juntas, né, sejam independentes, né? Quando não forem independentes, essa expressão nos dá um valor completamente incoerente com a realidade, né? Então, comecemos falando de alguma maneira, revisando, né, o conceito de configuração cinemática, né? A gente já viu o grau de liberdade, então, o que seria o espaço de configuração cinemática? Seria basicamente, digamos assim, um formalismo matemático de que dos graus de liberdade, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando de. Deixa eu ver aqui se isto já funciona. Ah, tá. Aqui estamos falando de um robô de duas juntas, né? E essas duas juntas são de revolução, né? Então, por esse caso, a gente tem duas juntas de revolução, né? Aqui uma outra. Então, temos θ1, temos θ2, né? O ângulo que digamos aqui, que está indicado aqui é de 0 a 2π, mas a gente sabe que nunca a gente consegue girar 360 graus completamente, porque provavelmente os links, né, eles poderiam colidir, né, com algum tipo de corpo, obstáculo, ou até com a própria estrutura geométrica do robô. Então, por esse sentido, a gente define o espaço de configuração, né, também em função das restrições, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, que estou aqui no slide, ele está relatando aqui que a junta 1 ela vai de 0 a 2π e que a junta 2 vai de 0 a 2π. Pronto. Desde o ponto de vista matemático, isso representa o quê? Um espaço, né? E esse espaço aí a gente pode ocupar com trajetórias em diferentes sentidos, né? Certo? Então, eu posso ter aqui aquele espaço e eu posso ter uma trajetória que encaixe nisso aqui. Essa trajetória aqui, certamente, vai estar nos dois componentes, entre 0 e 2π, mas a maneira como ela está sendo executada significa que eu estou movimentando tanto em θ1 quanto em θ2 simultaneamente, né? E existe uma coeficiente angular associado a essa linha reta que eu coloquei aqui hipoteticamente. Então, quer dizer que θ1 e θ2 guardam uma relação de proporção. Tudo bem, isso significa que o movimento, né, dentro desse espaço aí, é definido por essa trajetória, e esse espaço, né, me dá informações sobre os graus de liberdade. Como esse espaço aqui é de duas dimensões, né, ele tem duas dimensões, podemos dizer que ele é um subconjunto de R2, né? Então, ele possui 2 graus de liberdade. E, de fato, né? Se θ1 e θ2 são de revolução, pela fórmula de Grobel, né? A gente sabe que df é igual a 2. Então, bom, aí temos uma, digamos assim, uma conexão entre esses dois conceitos. Geralmente, essa estrutura aqui que estou mostrando, ou que eu estou mostrando aqui também, ela é uma manifold. Por quê? Porque ela obedece, ela, de certa maneira, ela é produto de um homeomorfismo, como estava nas introduções. Então, se eu pego essa parte daqui, né, esse pedaço daqui, né, e esse pedacinho aqui, está relacionado a todos os movimentos na posição vertical, né, todos os movimentos na posição vertical, né? Então, eu vou ter vários movimentos na posição vertical. Já no outro sentido, ou seja, tipo,
em direção, em sentido, perdão, horizontal, eu vou ter vários movimentos assim, né? Então, eu poderia dizer que eu tenho dois movimentos básicos, né? Um, que seria θ1 variar na direção do eixo que representa ele, né? Ou movimento de θ2 na direção do eixo que corresponde a ele. Pronto, temos dois subespaços invariantes, mas o produto cartesiano desses dois espaços, então, por exemplo, aqui eu vou colocar S1 e aqui vou colocar S1 também, porque são dois poderíamos dizer, são dois subespaços invariantes, né? Que possuem a mesma natureza. Isso aqui é para representar a esfera de dimensão 1, ou seja, um círculo, né? Então, esse círculo representa, obviamente, θ2 aqui, e aqui um outro S1, que é um outro círculo, certo? Uma trajetória circular, obviamente cíclica, e que está relacionada com θ1. O produto de S1 com S1, nesse caso, vai dar o quê? Vai dar T2, um toroide, né? Inclusive, essa parte aí, θ1, ou melhor, vou colocar aqui, S1 vezes S1 vai dar T elevado a 2, indicando T, nesse caso, para se referir ao toroide de dimensão 2. Então, por isso, estando aqui, eu vou para isso aqui, né? Então, aí tem um toroide, né? Só que o toroide está em três dimensões, mas as dimensões da superfície sobre o toroide é de 2, né? É uma dimensão de 2. Então, continuamos tendo duas dimensões na superfície do toroide, certo? Embora esse toroide esteja em três dimensões, a superfície do toroide é descrita tranquilamente por por duas dimensões, né? Ou seja, precisamos só duas informações para a gente se posicionar em qualquer parte da superfície desse toroide. Então, aí fazemos a conexão entre o conceito matemático de superfície, o homeomorfismo, que é aquela função que permite que, nesse caso, voltando aqui para esse gráfico aqui, permite com que eu tenha digamos aqui, eu tenho um espaço retangular que representa os movimentos em θ2 e em θ1. Eu aplico um homeomorfismo, vou chamar ele aqui de H, é uma função qualquer que vem da onde? De um conjunto que está em R2, porque qualquer coisa que eu pegar aqui vai estar em R2, né? Então, tá. E vai mandar para onde? Vai mandar para essa superfície que é o toroide. Então, existe um homeomorfismo, já que isso aqui faz o quê? Na verdade, esse conceito está explicado nas aulas, nas primeiras aulas, mas por que que eu estou falando disso? Porque toda restrição, do jeito que a gente vai ver agora, vai estar enquadrada no próprio espaço de configuração. Então, se eu, por exemplo, digo que esse espaço aqui, em 2D, né, porque está em 2D, aplico no meu morfismo, ele vai se transformar nisso aqui, pronto. Por quê? Porque esse toroide, né, ele vai conter aqui um pedacinho aqui, associando a união de essa aresta com essa aqui. Já a união de essa aqui com essa aqui, que tem o mesmo sentido, está associada com um círculo que é como se eu tivesse pegado esse retângulo e conectasse uma aresta com a outra, formando um tubo. E depois eu pego cada extremo da tubulação e conecto com o outro extremo. Aí fica o quê? Fica um toroide, né? Então, essa transformação toda de um ponto aqui nesse retângulo a um ponto aqui dentro do toroide é um homeomorfismo, ou seja, existe um conjunto aberto e foi transformado para um conjunto aberto também dentro do toroide, certo? E aí, pois então, entramos a falar de que nessa superfície, né, existe uma variedade, de acordo com o que já tinha sido falado nas primeiras aulas, e aqui estou só relembrando algumas coisas que estavam nessas aulas lá, onde eu falo que existe uma estrutura, né, definida por ter conjuntos abertos, são enumeráveis, e existe também uma transformação de qualquer ponto desses para um outro ponto. Claro, se eu estou em algum ponto, por exemplo, aqui é meu toroide, se eu estou em qualquer ponto desse toroide, se eu estou, por exemplo, aqui, e eu quero ir para outro lugar, eu vou ter que
aplicar alguma trajetória dentro do espaço de configuração, sei lá, o meu movimento aqui, depois desço aqui, depois aqui, sei lá, alguma coisa assim, e eu chego no final a uma outra posição. Isso no final, essa trajetória aí foi definida pela existência de quê? De uma função que pegou um conjunto aberto que estava dentro desse ponto que eu estava inicialmente e levou para um outro aberto dentro do mesmo toroide. Em outras palavras, é o que está dito aqui na terceira descrição da variedade, que seria que ela, o toroide, que nesse caso é a variedade, é localmente euclidiana, né? Pronto. Essa seria como uma parte para fechar o conceito de, digamos assim, ou reforçar o conceito de configuração cinemática, né? Não é que o configuração cinemática represente o volume de trabalho, né? O espaço de configuração cinemática, podemos dizer que ele é um pouco mais abstrato, né? Porque aqui podemos estar desenhando esse toroide porque casualmente o robô ele tem só duas juntas, então fica fácil, né, fazer essa transformação. Mas se o robô tivesse 6 juntas, teríamos que precisar pelo menos 6 juntas de revolução, nesse caso, precisaríamos de um toroide de 6 dimensões, uma coisa que certamente não é nada trivial de desenhar, né? Apesar de que existem teorias, né, na matemática que nos permitiriam utilizar algumas, digamos assim, algumas ferramentas para desenhar isso, mas não é a coisa mais trivial e é preciso computadores, né, e tal, para desenhar aquelas figuras, né? É, mas, como aqui é somente uma questão introdutória, só estou deixando por aí aqui, o conceito de espaço de configuração, né? Então, é somente um espaço abstrato que descreve qualquer tipo de configuração do robô, né? Então, só para não ficar também muito aéreo isso, imaginemos que essa configuração aqui que corresponde a um ponto dentro do toroide, que representa isso por aqui, por exemplo, o robô está aqui está a junta e aqui está isso. Aí ele executou toda essa trajetória. Vamos supor, eu tinha um controlador, né, de posição, né, e aí eu executei todos esses movimentos até chegar aqui, né. E quando cheguei aqui, o robô passou a estar nessa outra configuração. Tipo, passou aqui e agora aqui. Vamos supor, isso aqui. Então, cada movimento na sua versão, perdão, cada movimento executado dentro da cinemática do robô, ele corresponde a uma outra configuração dentro do mesmo espaço de configuração, desde que sejam, obviamente, configurações permitidas, né? Tipo, eu não vou conseguir, por exemplo, colocar esse elo aqui bem paralelo com esse daqui, porque provavelmente pela forma geométrica do robô não vou conseguir aquilo. Então, essa não seria uma configuração permissível, né, dentro da configuração cinemática, né? Então, por isso que aí, além desse toroide, a gente tem que definir quais partes desse toroide são acessíveis, são permitidas e quais não. As que não são justamente as que obedecem a espaços restritos e que você certamente não poderá de nenhum jeito violar. Se você viola, com certeza começam os problemas, né, desde vários pontos de vista, seja desde cinemática até desde o problema dinâmico, tá? Bom, então passemos aí para o seguinte slide, que seria esse aqui. Falemos, por exemplo, esse caso aí, do pêndulo em R2, né? Temos um pêndulo, né? O pêndulo certamente, o pêndulo ideal, né? O pêndulo ideal, né? Aqui, né? Um pêndulo ideal seria basicamente o modelo a seguir para definir a restrição de qualquer outro pêndulo. Então, por exemplo, nesse caso aí eu tenho um ponto, um centro O lá. Eu penduro uma carga que deve ter uma massa M, certo? E ele começa a oscilar, né? Então ele começa a se movimentar e evidentemente, se eu quero que esse pêndulo se comporte de maneira correta dentro de nosso planejamento fenomenológico, se a gente quiser que ele se movimente como todo pêndulo se movimentaria, é óbvio que existe uma velocidade aí nessa carga, né? Essa carga tem uma velocidade, então a gente sabe que essa velocidade é tangencial, né, a essa trajetória circular deve ser ortogonal, né, ao comprimento L, né? Então, por isso decimos que a velocidade tangencial, né, deve ser perpendicular
a L. Se a gente define L como um vetor, isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Nesse caso, L vai ser o quê? Ele é um vetor, podemos colocar ele como um vetor com relação à origem, que vai ser o ponto O, onde está pendurado o pêndulo. E V vai ser um outro vetor, certo? Associado com a velocidade da carga. Só que, desde o ponto de vista geométrico, esse vetor por ser tangencial, é o mesmo que a derivada, né, dele. Então, a gente sabe que numa função paramétrica, como por exemplo, se eu tenho, por exemplo, essa trajetória aqui, eu tenho aqui meu eixo de coordenadas, né? Então, se eu tenho x aqui e aqui tenho y, e isso varia com o tempo, cada um deles varia com o tempo, né? Então, eu posso dizer que esse ponto aqui, qualquer ponto pode ser representado por um vetor. Esse vetor vai ser x de t, y de t. Só que se eu quero calcular a velocidade dele, tá, com relação ao tempo, então isso é o mesmo que eu vir aqui e calcular a derivada. Calculo a derivada, mas a derivada disso, desde o ponto de vista geométrico, é um vetor que é tangente a essa curva nesse ponto, mas que ao mesmo tempo é perpendicular ao vetor em questão, né? Ao vetor x, t, y, t. Então, esse aqui vai ser x ponto dt y de t. Então, a restrição, por uma questão fenomenológica aqui é clara. A velocidade tem que ser sempre perpendicular ao vetor posição. Então, nesse caso, usufruindo dos dados que a gente tem aqui, né, a maneira de exemplo, então seria isso aqui, né? X ponto, Y ponto, faz um produto ponto com X e Y. O que vai também poder ser escrito da seguinte maneira, como está aqui embaixo. Só que assim, essa estrutura aqui, a gente vai entender melhor porque essa estrutura aqui é bem mais comum na literatura que é a expressão inicial, né? Então, o abre-bocas é um exemplo justamente para a gente entender que, fenomenologicamente, a gente parte do que a gente deseja no comportamento do sistema e coloca como uma imposição. Essa imposição passa a ser, em outras palavras, uma restrição. Assim como em um robô, eu quero que ele só se movimente na junta 1, só pode ir de 0 até 90, não pode ir de 0 a menos 90. Então isso aí é uma restrição também. Embora não esteja escrita, assim como estou escrevendo aqui, a maneira de equação diferencial, também tem um jeito de escrever isso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Existe sim uma maneira de escrever essas restrições à maneira de equação diferencial, né? Então tá, vamos ver esse aqui, por exemplo. Esse aqui é uma cadeia cinemática fechada em R2, certo? Ou seja, cada coisa aí, cada corpo rígido, qualquer coisa que se movimente aí, tem 3 graus de liberdade no máximo, tá? Mas pela regra de Grobel, né, que a gente já viu, a gente sabe que, bom, nesse caso aí, quantos links a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4 com a Terra, né? Então, N é igual a 4. Número de juntas, a gente tem 4 também, né? Pronto. M, que está associado com o número máximo de grau de liberdade em R2, que é 3, certo? Então, pela regra de Grobel, a gente tem o quê? 3 vezes 4 menos 1 menos 4, que é J, mais o somatório de todos os graus de liberdade das juntas que estão no esquema, né? Nesse caso, aí vai dar que isso aqui, cada uma contribui com um grau de liberdade, então a soma disso vai dar 4. Aqui temos 4 menos 4, 0, vai ficar menos 3 mais 4, o que vai dar 1, né? Levando em consideração que tudo isso aqui vale 4, né? A soma de tudo isso. Dá 1, pronto, de fato, vai ter 1 grau de liberdade. Mas essa aí é a maneira implícita que a gente deduz que cada junta deve ter no mínimo, perdão, no máximo, perdão, dois restrições, né? Então, certamente esse robô aí deve ter 2 restrições para cada junta, são 4, então tem 8 restrições. Só que, desde esse ponto de vista, a gente fica bem sujeito a modelar cada restrição individualmente.
Mas quando a gente calcula os graus de liberdade pela expressão de Grobol, você encontra os graus de liberdade de todo o sistema, né? De toda a configuração cinemática. Então, a gente poderia também encontrar uma maneira de falar das restrições do robô como um todo, né? Tipo, sem se preocupar necessariamente pelas natureza pela natureza restritiva, né? Que cada junta tem, certo? Então, vejamos aí, por exemplo, o caso dessa cadeia cinemática fechada, né? Ela tem, nessa questão, a gente já sabe que tem um grau de liberdade, ok, mas vejamos que para entender o conceito de restrições cinemáticas é necessário a gente, primeiramente, analisar os deslocamentos, né? Não é distância, deslocamentos, né? Então, o deslocamento ele pode ter módulo e direção, né? Já as distâncias, não. As distâncias são medidas ou módulos apenas, né? Então, eles nunca serão negativos. Então, nesse caso, observe que na figura aqui, eu coloquei o marco de referência, ele está aqui, ó, bem nessa junta aqui, né? Então, como ele está aqui nessa junta, eu... Ele não me deixa aqui, né? Mas tudo bem. Tinha um marcador aqui, acho que sumiu para mim. Bom, então tá. Nesse caso aí, a gente faz o quê? As posições, né? Mas nessa cadeia cinemática fechada, se a gente assume que ela sempre estará desse jeito fechada, né? Então a gente. Opa, apareceu aqui. A gente sabe que essa distância aqui, L1, né? Com essa distância L2, com essa distância L3, somado com essa distância aqui, perdão, com essa distância, não, com esse deslocamento aqui, certo? Todos esses deslocamentos somados tem que dar zero. Então, a gente faz o quê? A gente começa a decompor, né, todas as distâncias, né? Então, temos que L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ1 mais θ2, né? Porque, evidentemente, aqui, quando a gente for decompor L2, a gente observa que existe um ângulo θ1 somado com esse outro ângulo aqui, θ2, né? Então, L2 vai ser cosseno, a projeção de L2 sobre vezes cosseno de θ1 mais θ2, e assim vai. L3 vai ser L3 cosseno de θ1 θ2, θ3. Obviamente, a soma é θ1, θ2, θ3 é o mesmo que, nesse caso, 180 menos isso, né? Mas, enfim, só estou generalizando até que chegue a θ4, que vai ser θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4, tem que dar certamente 2π ou 360 graus, né? Mas a estrutura formal deveria ser essa aí, né? Então, com essa estrutura aqui, a gente está dizendo que todas as projeções dos deslocamentos desse robô no eixo X do marco que está aqui, que estamos observando, tem que dar zero, né? Então, isso aí é uma restrição. Ou seja, em nenhum momento, se uma junta daqui desprender, ou melhor, um link ficar solto, porque a junta falhou e houve uma quebra de links, certamente, essa restrição aqui vai ser violada, né? Então, essa é uma maneira de definir uma restrição, desde o ponto de vista do deslocamento, né? Já que ela é uma cadeia cinemática fechada, é bem comum dizer sempre que as distâncias associadas a cada um dos deslocamentos são fixas, né? Então, uma maneira de dizer isso é que os deslocamentos somados sempre darão igual a zero, né? Vejamos que, por exemplo, L1, ele é negativo quando projeta sobre o eixo X, né? Ele está aqui, vamos lá, tá? Vamos colocar aqui um desenho ilustrativo. Vou colocar aqui, tá? Pronto. E aqui temos o marco, né? Isso aqui é X chapéu, Y chapéu.
essa notação de X chapéu, Y chapéu e como é que a gente vai trabalhar isso, eu vou falar nas próximas aulas, onde a gente vai começar a ver a conceito de marco de referência inercial e não inercial, né? Mas por enquanto vejamos que isso, vejamos esse plano cartesiano aqui como uma representação de uma referência, né? Então, nessa referência aí, eh, a gente vai colocar aqui θ1 como sendo esse ângulo, ok? E aqui tem L1. Então, eu projeto L1 sobre X, só que a projeção dele vai me dar que? Negativo, né? L1 cosseno de θ1, já sabemos de antemão, pela projeção aqui com essa referência que ele tem que ser negativo, né? L2, mesmo que eu não queira, tipo assim, aqui eu tenho essa pequena projeção aqui e aqui eu tenho θ2, né? Tipo, θ1 e θ2 somados vão ser sempre a relação de ângulos que L2 vai ter, certo? Com relação a X, o eixo das abscissas, né? Aqui no referencial. Mas, de qualquer maneira, já sabemos que a projeção de L2 também vai ser L2 cosseno de θ1 mais θ2 também será negativa. Ah, e a de L3 também, mesma coisa. Aqui vai ter um θ3, né? Então vai ser L3 cosseno de θ1 mais θ2 mais θ3, e isso também será negativo. Já quando vem L4, esse aqui, ó, ele, né, como a gente está falando de deslocamentos, né, isso aqui com certeza já perde esse sentido. Por quê? Porque o vetor está apontando para onde? Está apontando para o sentido positivo, né? Então, aí já é positivo, né? Então, podemos dizer que L4 cosseno de θ1 até, até θ4 vai ser positivo. Conclusão, então, a soma de esses três primeiros aqui, L1, L2 e L3, são todos negativos e em módulo iguais a esse daqui. A projeção do... A projeção não, a L4 cosseno de θ1 até θ4. A gente pode concluir isso, pode sim, de antemão, porque estamos falando de deslocamentos, né? Estamos associando a L1 o vetor que se desloca de acordo com θ1, a L2 estamos associando um outro vetor que se desloca de acordo a θ1 e θ2. E assim com L3. Já L4, a gente sabe que ele não vai se movimentar porque está associado com a Terra, né, fixa. Mas isso, em outras palavras, está dizendo que a projeção de L4, né, com θ1, θ2, θ4, é simplesmente L4. L4 é sempre fixo, ou seja, que isso aqui é L4. Para que isso dê, é porque θ1 e θ4, a soma deles tem que ser quanto? 2π. Cosseno de 2π vai dar 1, e efetivamente isso argumenta que L4 tem que ser sempre igual à soma de L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ1 mais θ2 e mais L3 cosseno de θ1 até θ3, tá? Pronto. A questão aí é que essa é uma restrição, mas observemos que aí foi de maneira genérica, bem escrita aqui, né? Tipo, como para já deixar claro que isso aqui é uma cadeia cinemática fechada e essa imposição sobre os deslocamentos feitos por cada um dos links já é uma restrição, pelo menos com relação ao eixo X chapéu do marco que estamos utilizando aí, do marco ou do referencial, né? Já a mesma coisa, a mesma filosofia aplica para quem? Para a projeção de todos esses deslocamentos no eixo das coordenadas, nesse caso, Y chapéu. Então, funciona da mesma maneira, ok? Já para falar da orientação, pois a orientação ficou bem clara, né? Se todos esses ângulos, né? θ1, θ2, θ3, θ4 estão relacionados por si só com 2π, que é digamos assim, o ângulo completo, né, da estrutura, perdão, o ângulo total, né, da soma deles. Então, essa mesma expressão já define uma restrição.
né? Então, a orientação líquida, né? Nesse caso, θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4 menos 2π, também tem que ser igual a zero. Bom, dessa maneira, a gente definiu quantas restrições aí? Definimos três, porque justamente cada uma delas deve ser respeitada. Se um link quebrar, se uma junta não girar, automaticamente essas equações não serão mais iguais a zero. E desde o momento em que não sejam iguais a zero, é onde a gente começa a falar de violação das restrições cinemáticas, um problema que na literatura é bem trabalhado, bem estudado, porque justamente problemas como flexibilidade, atrito, entre outras coisas, são os maiores causantes da violação dessas restrições. Então, digamos que aí já fica de alguma maneira, estou tentando conectar isso com o que já existe, né, na literatura, os contexto atual, né, desses problemas aí, tá? Se eu pego essas equações, que são deslocamentos, e eu faço agora o quê? Derivo elas uma a uma, né? Opa, aqui, eu vou ter isso aqui, né? Tá, né? Porque, vamos lá, vamos pegar uma primeira equação aqui. Mas eu tenho uma ferramenta aqui para isso, qual é? Para a gente não ter que... Vamos pegar ela aqui e vamos para o seguinte slide, né? Então, só para ver o que aconteceu aí. A gente faz uma derivada, mas por que a gente deriva? A gente não deriva porque sim, a gente deriva porque, na verdade, a gente está falando de restrições de velocidade. Já a gente tem uma restrição em termos de posição, deslocamento, ok? Mas se a gente deriva ainda isso, temos também restrições de quê? De velocidade. Mas por que a gente quer restrições de velocidade? Quando se estuda, pelo menos na área de robótica, restrições, a gente sempre fala de dois tipos, de posição e de velocidade. As mais comuns são as de velocidade, porque geralmente, e por uma coisa que eu vou falar mais para frente, as de velocidade podem se transformar automaticamente nas de posição, porque vamos ser um pouco coloquiais aqui. Quando você tem uma velocidade, a integral dela é sempre a posição. Mas não sempre você consegue integrar a velocidade. Então, aí leva a um outro problema. Mas, por enquanto, como estou só apresentando, já falei as restrições em termos de deslocamento. Vejamos agora em termos de velocidade e depois vemos por que que não sempre dá para conhecer tudo a partir da velocidade, tá? Tá, vejamos aí, a expressão que a gente tinha era essa aqui. Como a gente quer derivar com relação ao tempo, então aqui daria o quê? Menos L1 seno de θ1, certo? Vezes θ1, né? Ponto. Né? Porque na derivada, isso aqui, em outras palavras, é como se fosse derivada parcial de L1 cosseno de θ1 com relação ao tempo, né? Ou seja, pela regra da cadeia, né? Isso seria menos L seno de θ1 vezes derivada de t com relação ao tempo, que em outras palavras é o mesmo θ1 ponto com aquela notação do ponto, né? Bom, então aí vai menos L seno de θ1 tal, e aqui também, né? No outro, mesma estrutura, só que aí tem θ1 e θ2, então tem que fazer duas vezes, né? Derivar parcial de L2, né? Vou colocar aqui para deixar indicar o que está acontecendo aí, tá? Com relação ao tempo, vai ser derivar parcial disso aí com relação a θ1, né, vezes, vezes dθ1 dt, né? E eu estou falando parcial porque evidentemente essa expressão que temos lá, ela não depende só de θ1, nem de θ2. Depende de θ1, θ2, θ3, θ4. Então, essa derivada automaticamente já não pode ser simplesmente ordinária, tem que ser parcial, tá? E aqui vai dar o quê? Menos L2 seno de θ1 vezes... Aliás,
Vou deixar melhor que tu escrito por completo. Aqui tem mais, porque, né, tem θ2, então derivar parcial de L2 cosseno de θ1 mais θ2 sobre dθ2 vezes dθ2 dt. Ou seja, isso aí agora sim vai dar, a expressão tua vai dar justamente o que está escrito aqui, o menos L2, isso aqui, certo? Vai dar essa parte aqui. Essa parte aí é menos L2 seno de θ1, θ2, que vai ser isso aqui, né? Vezes θ1 ponto, menos L2 seno de θ1, θ2, certo? Vezes θ1 mais θ2, perdão, seno de θ1, θ mais θ2, vezes θ2 ponto, que seria o que está aqui, né? Então, e aí está. Pronto. Para que a gente então faz a derivada? Bom, aí observemos que aí, na verdade, cada equação das três que a gente formulou anteriormente, dependem de θ1 ponto, θ2 ponto, e vai também, obviamente, depender de θ3 ponto e de θ4 ponto. Né? Eu coloquei uma reticência só para ter uma noção. Para não ficar muito extenso, mas a ideia é essa. Tipo, eu fiz uma derivada com relação ao tempo. Ou mesmo apliquei, obviamente, em θ1, θ2, θ3, θ4 aqui na parte inferior, certo? Mas aí vem a outra questão. O que eu faço com essa estrutura aí? O que a gente quer estudar, na verdade? Então, vejamos aqui, ó. Uma coisa que conhecia como a forma Pfaffian das restrições de velocidade, né? Essas estruturas que a gente calculou anteriormente, que são essas aqui, essas estruturas que têm a ver com o deslocamento, somente com deslocamento, elas representam funções, evidentemente, multivariáveis, né? Porque ela depende de θ1, θ2, θ3, θ4. Então, a gente tem três funções, né? Implicitamente, temos três funções, e eu vou chamar elas de G1, G2, G3, certo? E, evidentemente, elas são igualadas com zero, porque o conceito de restrição em termos de deslocamento era o quê? Essas equações devem ser nulas sempre, né? A questão é simples, toda restrição vai ter que ser nula. Por quê? Porque se em algum momento não for dar zero, é porque foi violado. Então, nesse caso, a formulação é simplesmente essa. G1, G2, G3, para esse exemplo que a gente está trabalhando aí, seria isso, sendo que cada uma dessas funções depende dos quatro ângulos. Então, podemos dizer que existe um único vetor que contém θ1, θ2, θ3, θ4, que ele está em quatro dimensões, né? E que ele descreve a configuração cinemática do robô, ou seja, dentro daquela manifold, de acordo com os movimentos permitidos. Mas lembremos que nessa manifold você pode ter movimentos que não são permitidos. Então, é aí onde entra a questão de que as restrições cinemáticas terminam impondo uma certa, digamos assim, um certo espaço permissível para as trajetórias dentro daquela manifold, né? Portanto, nesse caso aí, a gente calculou que, pelo critério de Grobel, né, a gente calculou que essa estrutura aí deveria ter um grau de liberdade, né? Essa estrutura aqui. A gente calculou isso aqui, mais para cima, não foi? Por aqui, isso aqui, né? Então, a priori, a gente diria o quê? Bom, eu tenho um robô com quatro articulações de revolução. Ela é uma cadeia cinemática fechada. Então, ele tem quatro dimensões porque eh, ele tem quatro juntas de revolução. Mas, por outro lado, cada restrição impõe um certo deslocamento que termina criando um movimento a menos, né? Então, se eu tenho três restrições dessas quatro dimensões, nesse caso aí teria um toroide de quatro dimensões que não dá para desenhar, certo? Pelos métodos clássicos. Então, se eu tenho um toroide de quatro dimensões e eu tenho três dimensões, três restrições, dessas quatro dimensões, provavelmente eu não vou poder utilizar três. E isso está dito justamente pelas restrições de deslocamento que a gente definiu. Então, nesse sentido, 4 menos 3 vai dar 1, que é justamente o que a fórmula
a expressão critério de Grobel está falando. Mas vamos lá, vamos um pouco além disso, tá? A gente vai derivar isso, a gente já fez a derivada, né, anteriormente, e encontramos que a derivada de G1 com relação a θ1, né, que a derivada de toda essa função com relação a θ1, né, vezes θ1 ponto, mais derivada de G1 com relação a θ2 vezes θ2 ponto, mais a derivada, até chegar à derivada de G1 com relação a θ4 vezes θ4 ponto, é toda aquela expressão aqui, né? Essa expressão toda, em outras palavras, pode ser escrita como uma soma, certo? Ponderada por θ1, θ2, θ4, né? Das derivadas parciais, né? Disso aqui. Em outras palavras, um jacobiano, né? Então, isso aqui, essa estrutura aqui, não é mais que a estrutura, assim, escrita como uma soma, né? De um jacobiano, certo? Que representa a derivada, né? Da função G1 em um ponto definido pelo vetor θ1, θ2, θ3, θ4 ponto, né? Então, essa estrutura aqui, na verdade, junto com a outra, e a última, que tem a ver com θ1 ponto, mais θ2 ponto, mais θ3 ponto, θ4 ponto, define todas em conjunto, implicitamente, uma relação, certo? Entre as velocidades θ1, θ2, θ3, θ4 e os movimentos permissíveis em termos de velocidade. Então, aí, podemos já generalizar e dizer o seguinte: já que eu tenho um robô com N movimentos, né? N juntas, por dizer assim, e vamos assumir que essas N juntas permitem configurar meu robô dentro do espaço de configuração em configurações permissíveis, né? Permitidas, então os graus de liberdade dessa estrutura devem depender das restrições, né? Então, por isso aqui, a maneira bem genérica, se eu tinha 3 restrições de deslocamento, como G1, G2, G3, eu posso assumir que eu posso ter um robô com K equações, né? Aqui tinha 3, né? Não tem como a gente saber se tem 3, 4, 5, não, mas existe um número K. Só para deixar bem claro que esse K vai representar, de agora em diante, o número de restrições que você tem em termos de deslocamento e ou velocidade, tá? Então, se eu tenho K restrições, eu vou ter uma função, certo? Uma função de N para K. Neste caso, eu escrevi assim, justamente para dizer que cada elemento, cada linha é uma função que depende das N posições associadas com as juntas, né? As articulações. E como eu tenho K funções, então vou ter K restrições, certo? A derivada disso vai se transformar justamente nisso aqui, né? Por quê? Então, assim, só para não deixar muito isso no ar, a gente tem uma função G1, vamos supor aqui, eu tenho G1, que depende de θ, que é um vetor que está em Rn, né? Vou tirar isso aqui. Lembremos que θ, isso aqui, θ, pertence a Rn, né? Então, G1, certo? Temos até chegar a GK. Temos K restrições, né? Então, tudo isso representa a função G, né? Que ela vai ir de Rn para Rk, certo? A e K pode ser menor ou igual a N. Claro, porque eu não posso ter mais restrições que os movimentos que eu tenho, né? Eu posso ter uma quantidade, né, menor de restrições dos movimentos que eu, menor ou igual que os movimentos que eu desejo, né? Se todas minhas juntas fossem restritas, o robô não se movimenta, então não teria sentido falar nem sequer de movimento de corpos rígidos, né? Então, nesse caso, por isso, a gente vai dizer agora o quê? Ah, eu quero calcular a velocidade. Então, derivada parcial de G1 com relação a θ1, certo? Porque ele depende de θ1, vezes θ1 ponto. Mais a derivada parcial de G com relação a θ2, vezes θ2 ponto, e até chegar a derivada parcial de G com relação a θn, vezes θn ponto igual a zero. ¿Por qué? Porque sabemos que y de θ é igual a zero.
cada uma dessas funções é igual a zero, é o mesmo que dizer que toda essa função, né, todo esse campo vetorial aqui, né, é zero também. Então, pronto. Aí, daqui para lá, continuamos com a mesma ideia, né, dgk com relação a θ1 vezes θ1 ponto, mais derivada parcial de g, aqui faltou colocar 1 e aqui 1, né? GK com relação a θ2 ponto, somamos até chegar a isso aqui. θn ponto igual a zero. E essa estrutura aí dá para organizar ainda como matriz, que é justamente o que está escrito aqui no slide. Então, essa parte aqui, essa matriz aqui, vai representar justamente as derivadas parciais de cada uma dessas funções. Isso é a mesma estrutura que um jacobiano, é assim como está definido, né? Matematicamente, isso aí é um jacobiano que representa o quê? Uma derivada de uma função, né? De n para cá. Ou seja, quando a gente tem uma função que vai de n para cá, a derivada é sempre um jacobiano, né? Quando a função vai de n para r, a gente fala de gradiente, né? E daí para lá tem outras coisas, né? Mas por enquanto a gente já pode afirmar que existe um jacobiano que representa o quê? A derivada de todas as restrições. Ou seja, que com essa matriz você tem informação sobre todas as velocidades, certo? E as restrições, perdão, todas as restrições de velocidade do seu sistema, né? Bom, então, dessa maneira, a gente já introduz o conceito de forma Pfaffiana das restrições. Por quê? Porque essa matriz que estou falando aqui, que é um jacobiano, é conhecida geralmente como a matriz da forma Pfaffiana, né? Então, ao invés de colocar na literatura delta, derivada parcial de uma função, de um campo, né? Tipo, ao invés de colocar derivada parcial do campo g θ, com relação a θ, que isso aqui é outra maneira de falar que é um jacobiano, né? É uma outra maneira de dizer que é um jacobiano. Na literatura é bem comum encontrar a letra A, pois estou colocando isso só porque na literatura realmente a galera usa muito isso aqui, ó, A de θ. Mas isso aí é justamente se referindo a isso. Então, do jeito que está aí, escrever A vezes θ ponto é o mesmo que escrever jacobiano das funções vetoriais que representam restrições vezes derivado com relação a θ. Essa estrutura aí vai terminar sendo a estrutura ou forma Pfaffiana das restrições de velocidade, né? Então, com ela dá para identificar de maneira sistemática e organizada também, porque você tem toda a informação em uma única matriz. Aí, com ela, você consegue verificar se essa multiplicação A de θ vezes θ ponto é igual a zero. Se não for igual a zero, então aí já entram outras abordagens que inclusive trabalham alguns aspectos da, da deformação, da flexibilidade, né, para falar que a violação das restrições cinemáticas pode ser dada por flexibilidade, que é um problema também bem estudado, a flexibilidade, mas a flexibilidade, de certa maneira, também pode ser dada por causa do atrito, pode ser dada também em causa de fenômenos como, sei lá, deformação, deformação do corpo rígido, o corpo que a priori para a gente é rígido se deforma, então já não é mais rígido, então ele termina sendo um problema que viola as restrições cinemáticas. Outra coisa pode ser o atrito traz outras questões, né? Traz derrapagem, escorregamento, enfim, entre outras coisas, né? Como também pode ser o fato da natureza do movimento, né? Estar composta de rugosidade, né, temperaturas elevadas que alteram, né, a estrutura, né, da matéria com que é feita, ou, por exemplo, uma junta, um pneu, alguma coisa que corresponde ao sistema de locomoção do robô é prejudicado por alguma força ou alguma energia degenerativa, já automaticamente viola as restrições na forma Pfaffiana, né?
Agora vem outra questão. Bom, então se eu tenho uma estrutura de restrições de velocidade como essa que acabamos de ver, que é bem compacta, né? Porque está tudo em uma única matriz. Então eu posso dizer que temos A de θ vezes θ ponto igual a zero, ou seja, eu posso dizer também que se eu aplico uma integral de tudo isso, né? Opa, o que foi isso aqui? Se eu aplico uma integral de tudo isso aí, né? Levando em consideração que θ ponto é o mesmo que isso aqui, e eu quero integrar com relação ao tempo, então aí eu poderia dizer, nossa, é simples, eu só vou ir aqui e integrar porque depende com relação ao tempo, isso vai dar dθ, né? Não é tão simples porque muitas vezes, como a gente vai ver em algum exemplo aqui agora, alguns termos não conseguem ser integrados de tal maneira que guardem uma coerência com os outros termos dentro da matriz. Então, isso aqui, se isso aqui, em outras palavras, vou colocar aqui, se isso aqui é, digamos assim, é, se isso aqui é válido, essa estrutura que está aqui embaixo, não sempre, não se trata de ser válido aqui não sempre pode ser calculado. Ou seja, isso nos leva a um, a um problema que é o fato da integrabilidade das restrições cinemáticas, que é também conhecido como restrições holonômicas ou não holonômicas. Quando são holonômicas é porque essa integral pode ser calculada. Quando são, eu falei, quando são holonômicas é quando essa integral pode ser calculada e não holonômicas, evidentemente, quando não. Então, aí entra um conceito de holonomia, né? Restrições holonômicas são todas aquelas que podem ser integradas, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura fafiana, como a que a gente já viu, e eu posso tranquilamente, com uma integral, calcular as restrições de posição. Então, eu vou colocar aqui, holonomia. Restrições, né? Holonômicas. Certo? São integráveis, então podem ser integradas, como podem ser integradas, então automaticamente eu posso também conhecer as restrições, não somente em termos da velocidade, sino também em termos da posição, do deslocamento. Então, podemos dizer que restrições aqui, as restrições são dadas em termos de, vamos colocar aqui de maneira sugestiva, deslocamento e velocidade, né? Esses são os casos, esses casos são casos de restrições holonômicas são bem comuns também quando a gente trabalha com sistemas que não tem dificuldade na hora de de executar movimentos, tipo, possui uma certa versatilidade. Então, por ter essa versatilidade, as restrições de posição também podem ser dadas em termos de velocidade e vice-versa. Então, aí é um caso, geralmente as restrições holonômicas não deixam de ser importantes, não deixam de ser um desafio, mas podemos dizer que são bem mais fáceis não, menos complexas de tratar que quando são não holonômicas, que é o que eu vou falar aqui agora, só para não deixar solto, né? As restrições não holonômicas, por não serem integráveis, automaticamente obrigam a que as restrições sejam apenas expressadas em termos da velocidade. Logo, você nunca saberá em que posição exatamente as restrições são violadas. Só pode fazer isso em termos de velocidade. Então, aí entramos nesse pequeno problema, tá? Restrições
no holonómicas. Essas restrições não holonômicas, então, não, digamos que não existe, é que não existe é muito forte, mas tipo, vamos colocar melhor que não pode ser, não é possível, não, integrar as restrições de velocidade, tá? Nesse sentido, obviamente, as restrições ficam somente em termos de velocidade, né? Fica em termos da velocidade, não tem como ser em posição. Pronto. Então, dessa maneira, já temos dois conceitos bem definidos aqui e extraímos isso de maneira bem concreta a partir da definição de restrição em forma Pfaffian, né? Agora, vejamos, só para deixar como claro essa questão, essa associação que a gente fez hoje, até o momento. A gente viu que pelo critério de Grobel, né, a gente viu que essa estrutura aqui tinha um grau de liberdade, né? Mas agora a gente viu que com três restrições, seja de velocidade ou seja de posição, porque o número não vai variar dependendo se são, o número de restrições não varia, né? É invariante, né? Então, não, é invariante com relação ao tipo de restrição, se for de velocidade ou posição. Então, temos três restrições e tínhamos quatro. Tínhamos um toroide de quatro dimensões. Consequentemente, 4 menos 3 daria 1. Então, temos uma outra maneira de calcular os graus de liberdade, de maneira genérica, usando n, certo? E considerando que temos k equações, k funções que definem as restrições. Então, a gente teria n menos k como também uma maneira de calcular de maneira rápida digamos assim, os graus de liberdade. Qual é a dificuldade aqui em tudo isso? Na verdade, talvez a minha sugestão seja utilizar as duas coisas em paralelo. A primeira equação é bem criteriosa, obedece a um princípio bem claro da mecânica clássica, onde a gente certamente está preocupado com definir, né, os graus de liberdade de cada adjunta, certo? Já na segunda opção, você tem uma maneira mais fácil de calcular, entretanto, não é fácil definir o número de restrições, porque, como a gente já vem falando, né, por exemplo, nesse caso aqui, a gente utilizou partir do deslocamento, certo? Mas não é todo robô que você pode definir isso a partir do deslocamento, né? A gente pode fazer isso aqui porque cadeia cinemática fechada, mas quando é cinemática aberta, aí sua restrição está muito, está dependendo de outras questões que não são fáceis de formular matematicamente. Não que não seja possível, mas fica um pouco mais difícil, complexo de extrair essa informação de maneira formal, né? Então, não é sempre fácil definir assim, de maneira rápida, por inspeção, quantas restrições de velocidade você vai ter para você ter o número K. Talvez isso não seja uma coisa trivial, às vezes. Então, por isso, ainda assim, o critério de Grobel pode continuar sendo utilizado. De tal maneira que, se você conhece MDOF, o número de grau de liberdade, através de Grobel, e você tem um número N, pois então você consegue também ter o número K de restrições. E isso, sim, é uma grande ajuda, tá? Então, aí você pode utilizar essas duas equações para você ter uma noção de quantas restrições você tem que ter, né? Bom, vejamos, por exemplo, esse caso aqui.
Só para entender esse conceito, reforçar esse conceito de restrição holonômica e não holonômica. Esse aí é o caso do disco que está rodando sobre uma superfície plana, né, em R3, certo? Ele está rodando em um plano, certo? Mas esse plano está em R3. Então, o plano tem duas dimensões, mas ele está contido no espaço R3. Ou seja, que esse disco ele tem que ter no mínimo, perdão, no máximo, 6 graus de liberdade, certo? Só que aí vem a questão, 6 graus de liberdade, ele não tem aparentemente nenhuma restrição, mas tem, porque ele não pode, primeiro, vou pegar inclusive isso aí e vou trazer para aqui. Deixa eu ver. Então, tá. Temos aqui. Então, temos isso aqui, né? Esse disco, ele está em três dimensões e tal, mas ele deveria ter 6 graus de liberdade no máximo, né? Só que assim, ele não pode. O sentido de giro dele, que é assim, né? Faz com que ele se desloque. Perdão, tá em outro sentido, né? Tá ao contrário, tá aqui assim, então ele só pode se movimentar nessa direção, certo? Ele não vai se movimentar nessa direção a menos que eu modifique esse ângulo φ, né? Então, assim, o que significa isso em outras palavras? Que se ele está indo nessa direção, na posição que ele está, ele não vai conseguir se movimentar assim ou assim. Ou seja, o que significa isso? Ele não pode escorregar, não pode derrapar, não pode ter nenhum outro movimento, sabe? Só pode ser nessa direção. Então, como ele só pode ir nessa direção, significa que isso já é uma restrição. Ele perdeu um grau de liberdade em X. Ah, ele tem um grau de liberdade em Y. Será que ele pode pular? Não, então outro perdeu mais um. Eram 6, agora só tem 4. Mas agora tem outro. E que ele não pode, vamos supor aqui, ele não pode pular, não pode se movimentar em X. Ele, ah, ele não pode girar, certo? Com relação a um eixo imaginário em Y, com relação ao eixo imaginário em Z, certo? Ele não pode nem girar em relação a esse eixo, nem girar em relação a ele. Já perdeu mais 2, ficaram só, dos 6, ficaram agora só 2 graus de liberdade. Esses 2 graus de liberdade estão associados aqui ao movimento em X, certo? Porque, perdão, ao movimento em Y, e como ele está girando, esse eixo aqui de giro é o próprio eixo em X, então tem 2 graus de liberdade, certo? Ela tem 2 graus de liberdade. Nesse sentido, o conceito de grau de liberdade começa a dizer, nossa, mas não, são 6, ele está em 3 dimensões, ok, mas ele está se movimentando, está fazendo, está rodando. Ah, então o ato dela rodar já está impondo um grau de liberdade a mais, que é o movimento sobre seu próprio eixo, né? Então tem 2 graus de liberdade, evidentemente, né? Pronto, mas aí temos outra questão, que o movimento angular ao redor do próprio eixo é o que permite que ele fique rodando. Em outras palavras, são dependentes. Então, como são dependentes, a gente não pode dizer, nossa, então esse disco aí que está rodando, ele tem 2 graus de liberdade? Não, ele só tem um. Bom, aí vai depender também da nossa interpretação do problema e o que que a gente quer. Porque se esse ângulo é somente um movimento sobre o próprio eixo e naturalmente ele se desloca, então evidentemente ela só tem um grau de liberdade, certo? Mas se por algum acaso eu consigo modificar para onde ele está indo, ou seja, se eu consigo modificar a direção para onde ela se desloca, eu vou ter um grau de liberdade, sim, mais um, além do ângulo de rotação. Então, por isso aqui tem outro ângulo, que é o ângulo φ, né, para representar justamente a direcionabilidade desse disco no plano, né? Então, se a gente pensar esse problema do jeito que está falando aqui, o movimento do disco, ele deve, tipo assim, deve obedecer aqui a rotação sobre o próprio eixo do disco e a translação na direção que está sendo imposta por isso é φ, né?
Então, por isso aqui estou dizendo, está indicado por esse vetor unitário, né? Esse vetor unitário, certamente, né, é o quê? Nesse caso, por exemplo, se eu colocar aqui, apagamos isso aqui, tá? E colocamos barφ aqui, ele está dizendo que existe um vetor unitário, certo? Vou colocar aqui U, cujo ângulo é que é cosseno, perdão, cujos componentes são cosseno de φ, seno de φ, certo? Aí, quando eu vario φ, eu vario também U. E se U é paralelo a Y, chapéu, então pronto, está explicado que φ modifica Y. Mas a rotação sobre o próprio eixo não vai depender disso aí. Vai ficar solta, vai ficar independente. Aí, então, teríamos 2 graus de liberdade, certo? E por aí começamos a definir também outras questões, como, por exemplo, a posição do disco, né, com relação ao plano, né? A posição do disco com relação ao plano é x, y. Ah, mas XY pode ser um grau de liberdade também? Como assim? Então aí vai ter outra questão, né? Tipo, será que evidentemente XY entra ou não entra? Isso vai depender muito também do interesse, da modelagem ou do que a gente quer, né? Nesse caso, ele tem uma posição, evidentemente, a ponto de contato ele tem que estar descrito por duas coordenadas, x e y. Temos um ângulo que modifica a direção para onde está se trasladando, né, o disco, e θ que define, de certa maneira, o giro do disco, né? Se eu giro o disco, ele naturalmente se desloca, mas se desloca na direção que eu posso impor através de φ. Então, temos quatro coordenadas, né? Então, por isso aí eu coloquei Q igual a x, y, φ e θ, né? Ou seja, temos quatro, né? Teríamos, em outras palavras, uma manifold, um espaço de configuração de quatro, quatro dimensões, né? Em outras palavras, um toroide, né? Um toroide de 4 dimensões. A questão é, existe isso? Pode ser mais, pode ser menos? Pode. Como estou dizendo aqui, isso é muito relativo, cada pessoa pode querer estudar, por exemplo, aqui, vamos supor, alguém quer estudar o atrito desse disco, outras pessoas querem estudar apenas o movimento em si, não estão se preocupando com atrito. Então, cada pessoa vai incluir o número que quiser de coordenadas, de vetores, de ângulos, que ele ache interessantes, né? Algumas pessoas, inclusive, colocam movimento transversal, movimento longitudinal do disco, e entre outras coisas, né? Enfim, a questão aí é que a gente não está querendo se preocupar com outros detalhes, mas já estou deixando claro que quem define o número de elementos que vão a compor, né, esse vetor aqui que eu coloquei anteriormente como θ, né? Que de maneira genérica como θ, esse N vai ser definido por você, dependendo do que você quer tratar, né? Nesse caso aqui, eu só quero tratar o movimento de um disco que está rodando sobre um plano, acabou. Não quero saber se ele está sendo, se está tendo intervenção de outras forças, etc. Não. Só estou querendo saber isso, tá? E, bom, nesse sentido, então, a gente vem e faz o quê? A gente postula, né? Essa condição aqui que é clara, né? Está dizendo que x ponto, y ponto é o vetor velocidade, né? Sobre a superfície. O ponto é contato. Então, essa velocidade é o mesmo que r. Pegamos cada uma das coordenadas, né? Nesse caso, x é igual a quem? A cosseno de φ e y seno de φ, né? Então, aqui, mais uma vez, eu vou apagar alguma coisa aqui. Só para não... Quero dizer aqui é o seguinte. Se a gente tem que existe um vetor aqui, velocidade, esse vetor está em que posição? Então, está aqui. Está aqui e está aqui. Esse vetor vai representar x, y, vai ser igual a cosseno de φ, né? Seno de φ. E aí, o que a gente faz? Calculemos a velocidade, né? Porque se esse disco está se movimentando, né?
E como a gente vem falando de restrições de deslocamento e velocidade, então pronto, podemos já logo formular nossa restrição de velocidade, que simplesmente seria x ponto y, y ponto, né? Então, x ponto vai ser igual a cosseno φ. Só que como a gente quer falar da velocidade nesse ponto, o que a gente tem? Temos aqui, vou colocar em outra cor aqui, um movimento rotacional, então aqui vai ter uma velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial, aliás, colocar, é isso mesmo, essa velocidade tangencial vem assim, né? Pode ser assim, como ele está girando, né? Desse jeito, né? Então, essa velocidade está aqui, está aqui, está aqui. Essa velocidade tangencial está relacionada com o raio, né, do disco e o ângulo de giro. Sabemos que essa velocidade é igual a R vezes θ ponto, né? Então, esse V que está na posição de contato também tem que ser R vezes θ ponto. Só que ainda assim, como eu quero entender ele em X e em Y, então eu coloco aqui R θ ponto projeção sobre o eixo X chapéu, né? Que vai ser cosseno φ. Já a mesma coisa eu venho e faço com Y ponto, que vai ser alguma coisa projetada sobre o eixo Y chapéu, nesse caso, seno de φ, vezes, nesse caso, o mesmo R θ ponto. Pronto, essa estrutura vai dar isso que a gente está organizando em forma de matriz, né? Vai ficar isso que está aí. E, posteriormente, aí sim, a gente vem e organiza isso da maneira facial, né? Que seria o quê? Bom, aqui podemos pegar isso aqui e colocamos x ponto menos r θ ponto cosseno de φ igual a zero. Só para deixar a estrutura de tal maneira que fique exatamente da maneira que da maneira que a gente falou anteriormente, y ponto menos r θ ponto seno de φ. Essa reunião vai acabar? Não entendi. Apareceu aqui, sei lá. Bom, essa estrutura, então, nos dá para organizar o quê? Porque se a gente tem um vetor Q, se a gente tem um vetor Q que é igual a x, y, φ e θ, é o mesmo que então eu colocar uma matriz, né? E eu vou colocar aqui x ponto, então entra aqui 1. Tem y ponto? Não tem. Então, 0. Né? Porque eu vou utilizar agora Q, mas Q ponto, né? Então, x ponto, y ponto, φ ponto, θ ponto. Então, x ponto aqui, 0. Tem φ ponto? Não tem. E tem θ ponto? Tem, mas é R cosseno de φ. E o θ ponto multiplica por ele. Já a outra função seria 0, 0, né? Porque tem y ponto, mas não tem x ponto nem θ ponto. Mas tem, não tem φ ponto, perdão. E aqui, perdão, falta um menos, porque o menos desse aqui também tem um menos, então menos R seno de φ. E tudo isso multiplica por quem? Por x ponto, y ponto, φ ponto, θ ponto, igual a zero. Conclusão, aqui temos uma versão da matriz A de que, porque agora eu utilizei, não utilizei mais θ porque tem θ aqui, então para não atrapalhar, e aqui vai ser que ponto igual a zero. Ou seja, a estrutura pfaffiana, né, que a gente vem falando, está definida. Ou seja, que se essa matriz aqui for violar, em algum momento não for satisfeita, para que isso aqui dê zero, então automaticamente houve uma violação e aí entramos a estudar quais são os motivos dessa violação, porque podem ser vários motivos, como já mencionei. Agora vejamos a questão de holonomia a partir desse exemplo. Dá para ver aí tranquilamente, podemos dizer assim, ó, que como essa matriz aqui representa o jacobiano, assim como definimos anteriormente, né? Então, esse elemento aqui é quem? É o jacobiano. É a derivada parcial de G1 com relação a θ1 vai ser igual a 1. Isso aqui, a derivada parcial de G1 com relação a θ2 é 0. A derivada parcial de G1 com relação a θ3 é 0 também.
Só que θ1 para a gente é, na verdade, x. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, porque a gente não está usando mais a notação θ1, θ2, θn. A gente está usando agora a notação Q1, aqui pode ser Q2, aqui pode ser Q3 e aqui Q4, né? Ou usamos os próprios x, y e tal, né? Então, aqui seria, na verdade, x, a derivada de G1 com relação a y é igual a zero. A derivada de G1 com relação a φ é zero também. A derivada de G1 com relação a θ é igual a menos R cosseno de φ. Essa parte aí é a que nos vai permitir entender um pouco se isso aqui é integrável. E se, por exemplo, essa primeira expressão aí, essas primeiras 4 equações são integráveis, será que a segunda não precisa ser avaliada? A questão é simples, se pelo menos um desses termos não for integrável, automaticamente toda a matriz deixa de ser integrável, né? Então, para ser 100% integrável, ou em outras palavras, holonômico, tem que ter todos os termos devem ser completamente integráveis e, obviamente, manter uma certa coerência. Essa coerência que eu digo é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Por exemplo, a partir dessa primeira equação aqui, eu tenho que integral de isso aqui é igual a isso aqui, né? Igual, né? A integral de isso aqui vezes 1, que é o mesmo que x mais uma constante de integração. Ou seja, G1 é igual a x mais uma constante de integração. Só que quando a gente vai ver a primeira função G1, ela é o quê? Ela depende. Perdão, aqui temos G1, a derivada de G1 com relação a x, né? Temos que ela é 1. Pronto, tá aqui. Tá ok. Tá certo? Só que aqui está. Essa constante de integração, como a gente está integrando estamos integrando uma função que está sendo incógnita em outras 4 equações. Então, essa constante de integração, ela tem que ser em termos de quem? Das variáveis independentes que são diferentes de x. Ou seja, vamos colocar aqui, maneira de, vamos colocar aqui, sei lá, lambda, y, phi e θ. Ok. Lambda 1. Depois a gente faz o quê? Vamos ver G1 com relação a y. Faltou isso aqui. Mas com relação a y é zero. Então, pronto. O que eu devo fazer aqui? Derivar a parcial de G1 com relação a y. Integral zero, né? Só que aí, se eu faço isso, vai dar o quê? Vai dar G1, vai dar isso aqui. Vai dar derivada parcial de G1 igual a G1 igual a zero, certo? Para que isso dê zero é porque, então, certamente existe uma constante de integração, mas essa constante de integração, mais uma vez, tem que ser um valor, vou colocar aqui, ou uma função que não dependa de y, perdão, de y. Nesse caso, x, φ e θ. Pronto. Então, temos que G1 aqui, G1 aqui está me dizendo que depende de x e, ao mesmo tempo, de uma função que depende de y, φ e θ. Já aqui está me dizendo que G1 depende apenas de uma constante, que depende de quem? De x, de φ e de θ. Se a gente continua, e aí onde eu digo da coerência, né? Se a gente continua aqui fazendo isso, aqui vai dar zero, então aqui teríamos que G1 vai ser igual a uma constante que depende de x, de y e de θ. Pronto. E já finalmente temos a última, né? Que é R cosseno de φ.
Então, vamos ver aqui. Vamos ter G1 igual a integral de R menos R, né? Acho que menos R cosseno de teta, então menos R cosseno de... Não, de teta não, de φ, né? Com relação a teta, né? Como estou integrando com relação a teta, então isso aqui vai dar menos R teta cosseno de φ. Mais uma constante de integração que eu vou escrever como delta 4 em termos de x, y e φ, né? Pronto. Bom, aqui já agora está me dizendo que G1 é igual a menos R teta cosseno de φ mais lambda 4, que é considerar uma função que depende de x, y e φ, para dizer que, obviamente, a derivada disso é zero, né? Então, x, y e φ. Bom, temos 4 vezes uma estrutura para G1, mas é aí onde está o conceito da coerência. As quatro expressões para G1 são totalmente, tipo assim, incoerentes, porque se G1 é igual a x e ao mesmo tempo tem que ser uma função que só depende de x, φ e θ, então essas duas coisas podem ser verdade, podem se conversar entre si. Agora, quando vamos para a última função, G1, que a gente encontrou, está dizendo que ela depende de φ, de x, de θ, né? Mas aqui está dizendo que depende de y. Então, não é coerente. E aqui também está dizendo que depende de y. Então, nesse sentido, começa a existir uma incoerência em todas essas funções que calculamos. Logo, não existe uma única função para representar G1. Conclusão, não é integrável. E então, esse problema tem restrições não holonômicas. Então, assim, quando eu trago o problema do disco, por quê? Porque esse problema do disco é como se fosse, pode ser qualquer coisa, tipo, pode ser um modelo para uma roda, para um pneu, enfim. Mas, naturalmente, se incrementar com todos os problemas que o processo de rodar sobre uma superfície traz, já a gente vê que esse problema é naturalmente não integrável. Consequentemente, até um pneu, a gente pode dizer que não é integrável. Um robô que se movimenta com rodas com esse padrão são 100% não integráveis, ou seja, que a gente conclui que nosso sistema não tem como ter as suas restrições descritas apenas em termos da velocidade. Bem, em termos da posição e da velocidade, somente e apenas usando as restrições em forma de velocidade. E esse aí é como o abre-bocas para eu falar agora, já para finalizar. Tudo bem até aí, Vitor? Tá me acompanhando aí? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo aí. Tá, beleza. É por isso que agora estou aproveitando para trazer já uma contextualização de um problema já mais real, que seria o quê? Seria rodas. Tipo de rodas, né? Por exemplo, tem robôs que utilizam rodas, né? Então, essas rodas podem ser de diferente tipo, né? Então, por exemplo, aqui está a roda. Pueden ser rodas padrão fixas que obedecem a esse princípio, mas obviamente já vem com uma certa espessura. Pode ser aquele tipo de roda que é flexível no ponto de contato, né? Então, assim, quando a gente fala desse problema aqui, certamente a gente não está preocupado nem com a forma em que faz contato esse disco com a superfície, né? A superfície, bem como a roda, podem ser deformáveis, né? Então, isso aí interfere muito na natureza das restrições. Mas, de antemão, já de cara, a gente já sabe que por ser uma roda, pelo fato de ser parecida com um disco básico, já tem naturalmente restrições que são não integráveis, não holonômicas e já não você não, de cara você já sabe que as restrições só podem ser dadas em termos de velocidade. Então, isso é uma aplicação muito comum na robótica quando se fala, por exemplo, de robôs móveis, né, com rodas, né, cujos atuadores são baseados em rodas, né, porque as rodas já automaticamente trazem o problema de não ser restrições em forma de posição, e sim de velocidade. Então, por exemplo, aqui temos
eu vou falar basicamente de três e depois vou passar para o problema que eu queria lhe deixar aí para hoje, para um fechamento aí no conteúdo de hoje. Essa parte aí, eu trouxe três rodas, que são a roda padrão fixa, a roda orientável no centro e orientável fora do centro. Essa rodinha que está aqui é tipo, pode ser interpretada como a mesma roda fixa, né? Observe que o eixo ele está passando através, o eixo de rotação, na verdade, ele está no, tá aqui, né? No centro da roda, né? Essa seria a roda padrão fixa, que já de cara você pode comparar com esse disco que a gente acabou de mencionar, né? Tipo, um disco, só que agora tem uma espessura, né? Agora tem uma área de contato e não um ponto, né? Porque a gente, quando fala de disco ideal, é aquele disco que não tem espessura, mas isso é totalmente impraticável, né? Porque sempre haverá espessura, né? E quando tem espessura, e existe uma provável, né, ou relevante, ou saliente deformação da roda, automaticamente entra outra velocidade. A velocidade de contato já deixa de ser aquela velocidade que a gente falou anteriormente e passa a ser uma composição de duas velocidades, a velocidade transversal e a velocidade longitudinal, dando uma nova velocidade à roda, que é a velocidade de contato. Em teoria, a velocidade de contato deve ser sempre nula, mas pelo fato de existir deformação, automaticamente essa velocidade de contato deixa de ser nula e aparece para justamente modelar a nossa restrição. Então, não sei se você já notou, mas a restrição é sempre modelada em função daquilo que a gente não quer, não deseja. Quando a gente falou daquela cadeia cinemática fechada, a gente não quer que nenhum link se desprenda do outro. Ou seja, que os deslocamentos devem estar sempre em uma constante correlação, sabe, que dê sempre zero, né? Uma constante, sim, relação aqui através dessa soma, né? Estão interligados por essa soma, que dá sempre zero. E os ângulos também, né? Então, isso significa o quê? Significa que o problema é não deixar que isso aqui fique solto. Então, a restrição é já a imposição de que isso não pode ser violado. Quando a gente veio para essa roda aqui, esse disco, a imposição da gente foi o quê? Ó, ele só pode se movimentar de acordo com o φ, de acordo com esse ângulo. Se eu movimento o φ 90 graus, esse disco só pode girar nesse sentido, no sentido y, ou no sentido do vetor unitário indicado por φ, certo? E somente nessa direção, beleza. Então, é uma imposição, porque a gente não quer que ele caia, perda o equilíbrio, etc. Enfim, um bocado de coisas, né? Mas, de certa maneira, essa imposição é a, é a restrição. E quando a gente vem para esse, a gente não quer que isso aqui tenha uma velocidade de contato. Ah, mas a gente vai ter que se importar nessa situação, em analisar como é que funciona essa velocidade de contato e igualar ela a zero. De tal maneira que quando a gente iguala a zero, já se transforma em uma função que modela a restrição. Então, para entender melhor isso, vamos ver o primeiro caso, né? Que seria a roda padrão fixa. A roda padrão fixa, eu vou inclusive. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu vou trazer aqui mais o desenho. Vou colocar aqui, tal. Por exemplo, então nesse caso aí, vamos aqui para as equações, tá? Observemos que aí diz, o centro da roda, né, que está aqui, tipo, nesse caso, centro da roda, pá, certo? Aí vamos ter um marco fixo, mas esse marco, geralmente, quando eu falo de marco, é porque eu quero me referir, né, a um pequeno marco de referência não inercial, certo? Porque eu não quero que esse marco se movimente. Então, por exemplo, em um carro, em um veículo, a roda ela está colocada lá no eixo, mas esse eixo, na ponta, no extremo, você pode dizer que aí tem um marco de referência inercial porque ele está sempre aí. Ninguém tira ele daí. Se tirar, já é outra coisa, mas, tipo, naturalmente, no processo natural do sistema do veículo, esse marco está sempre aí. Agora, se eu tenho um corpo rígido se movimentando dentro dele, já é outra história. Ou seja, que quando eu digo que existe um marco fixo R,
estou me referindo a um marco que nunca, em nenhum momento, vai se movimentar, vai girar, não, ele está desse jeito e pronto. Geralmente, o marco fixo é o que utilizamos como marco de referência para modelar todo o sistema, né? Então, nesse caso aí, da roda fixa, R é um marco, mas a gente vai falar da questão de marco de referência inercial e não inercial mais para frente, né? Próxima aula, aliás. Então, por enquanto, só isso, né? É um referencial, certo? E qual seria a equação que a gente utiliza para definir, né, essas restrições de contato? Isso aqui é a maneira de exemplo, né? Porque a gente está falando por um bom tempo de robôs manipuladores, mas às vezes quando vejo a necessidade de trazer exemplos, também trago da parte de robótica móvel, né, com locomoção baseada em rodas, né? Essa deformação da roda com a superfície, ela termina trazendo uma velocidade de contato, né, como já mencionei, e essa velocidade de contato se divide em duas partes. Uma que é a velocidade no sentido transversal e outra no sentido longitudinal. Em outras palavras, é pegar a componente que estou colocando aqui, VCY, que é essa aqui, e igualar a zero e colocar a componente em x e igualar a zero. Ou seja, é o mesmo que dizer que VC é igual a zero. Só que como a gente não pode dizer isso assim, então vai decompor. Decompõe de acordo com esse marco aqui, ó. E aparecem duas equações. E aí está. Na literatura, essa equação aqui é conhecida como restrição de rolamento puro e essa aqui como restrição de não derrapagem. Dá para entender esse conceito? Imagina um veículo quando vai a alta velocidade, em uma curva fechada e você não freia e você dá a volta, a roda tenta girar, certo? E ainda assim ela se movimenta em uma direção violatória do giro natural dela, né? Que é para frente ou para trás, dependendo da direção que o veículo vá, mas a roda ela termina girando e se movimentando para a lateral. Esse é o efeito da derrapagem, mas para evitar que ele não derrape, é impor uma equação que diga, ó, tudo que é derrapagem é zero. Então aqui está, né? Basicamente isso. E essa é a roda padrão fixa, né? O que que estamos, então, desse momento, estamos falando aqui? Se for um robô, né, que tiver uma roda, duas, três, quatro, sei lá, o número de rodas padrão fixa, né, que quiser, cada roda vai ter uma restrição desse tipo aqui. Uma para o longitudinal e outra para o, o, o quê? O longitudinal e outra para o transversal, certo? Esse aqui, por exemplo, é um caso de uma roda que está sendo utilizada em um sistema de locomoção assistiu, uma prótese, mas, enfim, a maneira de exemplo já estou trazendo, porque justamente isso, né? Tem uma roda lá que é desse tipo e, evidentemente, ela vai ser utilizada, né? Para fazer análise de violação das restrições. Se as restrições são violadas, então já isso significa que a roda não é muito boa para o que a gente quer. E partimos de que princípio? Desse aqui, né? Essa matriz aqui é uma matriz de rotação, mas não há nenhuma coisa que se preocupar por enquanto, porque essa matriz eu vou falar com certeza no momento certo. A gente vai ver que ela, na verdade, é um elemento do grupo de Lie que eu citei lá na segunda aula, e vamos entender bem porque que a gente vai trabalhar bem com ela para falar de rotações em corpos rígidos, tanto em R2 como em R3. Mas aqui, na verdade, eu estou citando, a maneira de exemplo, um caso, né? Como seria a restrição de uma roda padrão fixo. Aqui, por exemplo, temos já outra que seria a roda orientável no centro, que seria justamente essa mesma roda aqui, só que acrescentamos um eixo aqui que roda, né? Uma articulação de revolução. Ou seja, que a roda ela gira sobre seu próprio eixo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho como girar ela. O que acontece no veículo, nas rodas dianteiras, né? Do carro, né? De alguns carros, né? Que tem carros que tem também direcionabilidade na parte traseira. Mas nesse caso, por exemplo, aí você, por exemplo, teria um claro exemplo de roda orientável no centro, né? Ou seja, que você orienta ela com um eixo que está perpendicular ao eixo natural da rotação da roda, né? E as equações são, mais uma vez, uma de rolamento puro e outra de não derrapagem. Só que aí entra em jogo, além disso, o quê?
o ângulo da orientação, né? Direcionabilidade, né? Então, esse beta IC que está aí é uma representação desse ângulo. Ou seja, que anteriormente na roda padrão fixa, né? Você só dependia aqui. Depende de alfa e beta, que são que? Ângulos que definem ângulos fixos, né? Por exemplo, se eu tenho um veículo, por exemplo, cadê o... Se eu tenho um veículo, né? Então, olhando ele da parte superior, e eu tenho um conjunto de rodas, né? Cada roda vai ter um marco, né? Então, aqui vai ter um marco, um ponto fixo, e essa roda vai estar sempre associada a esse marco. Então, esse ponto, de acordo com o centro do veículo, por dizer assim, eu estou dizendo o centro porque geralmente a gente utiliza o centro ou utiliza algum ponto fixo, tá? Mas com relação a isso aqui, que é outro marco fixo, eu vou ter uma distância, né? Então, para não falar de distâncias, eu falo de ângulo aqui alfa e falo também de beta, né? Nesse caso, o beta aqui é utilizado para falar da orientação do eixo da roda com relação a um eixo invisível aqui, né? Porque essa roda pode ser... Eu posso colocar ela assim ou eu posso querer que a roda seja assim, né? Por exemplo, naturalmente, né? Em posição fixa, né? Mas isso quem vai definir também é a geometria do veículo, né? Se esse veículo for assim, né? Por exemplo, então, sei lá, eu quero uma roda nessa posição aqui, então seguramente a roda vai ter que acompanhar, né, a estrutura do veículo e por aí, consequentemente, a gente termina mudando alfa, muda beta. Mas alfa e beta não mudam, são fixos. Agora, o que muda aqui, na verdade, é o ângulo θ, que está relacionado com a posição do veículo, e muda também esse elemento aqui, bar φ, que contém a velocidade, ou melhor, a velocidade não, pois aqui tem barfi ponto, né? Mas na verdade é barfi. Barfi é a posição angular, né? Em outras palavras, é o ângulo de movimento da roda, né? Então, de alguma maneira, essas variáveis são as que definem o comportamento da restrição cinemática, né? Já na roda orientável no centro, beta I se entra, já, não, já deixa de ser um ângulo fixo para ser um ângulo variável, né? E a expressão continua quase a mesma nesse sentido, né? A mesma estrutura aqui, a mesma estrutura anterior. Já quando for fora do centro, a coisa não fica tão legal, porque agora a gente tem, né? Como eu mostrei aqui, a ver, cadê? Na roda fora do centro, a gente não coloca ela para ser orientável acima do eixo, sino que a gente coloca um eixo que é perpendicular, mas não faz contato com o eixo, né? O eixo de rotação da roda, né? Então, aí simplesmente teríamos o que? Temos aqui, terminar aqui. A gente tem o que aqui nesse caso? Temos um eixo, certo? Mas temos um eixo também aqui. Então, giramos aqui e aqui está o giro natural da roda. Só que o que acontece? O fato de eu girar isso aqui acrescenta mais um movimento, mais um grau de liberdade para a roda. Em outras palavras, isso aqui é como se fosse o meu φ do problema básico do disco. Esse φ aqui, ó. Só que esse φ não está alocado com relação ao centro da roda, né? Esse eixo está bem externamente, né? Então, esse eixo está passando por aqui, né? Está passando por aqui e não está passando por aqui pelo centro, né? Se passasse pelo centro, seria exatamente o problema que temos aqui. Mas como não temos ele aí no centro, ele está passando externamente, então aí fica uma variável a mais, né? E então, por isso, fica desse jeito aqui, né? Colocamos um ângulo aqui, um outro ângulo aqui e acrescentamos aqui isso aqui, ó, que é como se fosse a distância que existe a distância D com relação ao eixo da roda, né? Então, entra mais um elemento. E observem que ele, na verdade, está associado, né? Somente essa distância com
a restrição de não derrapagem, ou seja, com o movimento transversal. Então, aí são coisas. Essa roda também é conhecida como roda Castor, né? Porque o eixo da roda, né, ele não está no mesmo plano do eixo da direcionabilidade. E mesmo sem a gente saber muito sobre essas rodas, a gente já de cara sabe, pelo problema básico que mostrei anteriormente, que todas têm restrições não integráveis, ou seja, que qualquer robô que tenha essas rodas, essas 3 rodas básicas que apresentei, se torna automaticamente um robô não holonômico, que é muito comum quando você consulta na literatura, tal, você procura lá, aparece muito controle de um robô não holonômico. Aí já sabemos por que fala isso, porque é um desafio, né? Já que você não consegue conhecer as restrições em posição, então controle de robôs não holonômicos se torna mais desafiante e logo então isso explica por que há muitas publicações falando de controle de robôs não holonômicos, tá? Bom, por enquanto é só isso. Tem alguma dúvida até aí? Você quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que não tenha falado aí, que você acha que eu não falei? Diga aí. Não, tá de boa aí. Tá boa, né? Bom, Tá. então eu vou passar aqui para você que eu queria trabalhar hoje, ou deixar aí como atividade, né, complementar, que é a questão de ver esses 2 robôs aqui, né? Mas acho que eu já tinha Esse mostrado. material você vai deixar, vai botar aí no Schoology, né? Sim, sim, os slides, tudo, tá? E isso aqui também, né? Até para fazer Uhum. atividade, né? Esse aqui, obviamente, você vai primeiro colocar essa peça, vai alinhar ela com os orifícios que estão aqui e, posteriormente, você, através do que a gente viu hoje, como ele aqui é uma cadeia cinemática fechada, né? Esse aqui é uma cadeia cinemática fechada, né? Não tem Uhum. nenhum elo aí solto, tá? A ideia é você encontrar as restrições cinemáticas dele, tá? Obviamente que você não vai precisar de, não é para você colocar números nas contas, não, porque não tem, assim, não acho necessário. A questão analítica aqui, você pode pegar ela e dar uma dimensão para isso, sei lá, L1, L2, assim como eu fiz lá com o exemplo, e você encontrar funções, as funções que descrevem isso. É Utilizar modelar ela aí. isso, modelar as restrições. Aí o que que acontece? Você vai também poder utilizar isso aqui que eu mostrei, que foi aquele paralelo aqui, entre a fórmula de Grobel, né? Uhum. E isso aqui para você determinar o número de restrições que esse robô tem, né? Uhum. E aí com esse número de restrições, já você parte para a modelagem dessas restrições, né? Mas já de antemão, né? Se mesmo fazer esse cálculo com essas 2 fórmulas, você já vê que aqui, por exemplo, você pode pegar um único elo, né? Porque aqui ele está fechado, né? Tá aqui, começa aqui, chega aqui, enlaça com isso aqui, enlaça Uhum. com outro elo e termina na mesma base, né? Termina no mesmo referencial, né? Porque você pode assumir essa parte cinza como se fosse a Terra, né? O marco fixo, né? E daí para lá você faz do jeito que a gente já vem falando e pronto, né? Bom, assim, é um trabalho interessante. Eu ia pedir para fazer dos dois, mas eu sei que já com esse aqui é suficiente e já dá para fazer uma boa revisão do que foi falado hoje. Mas você também sabe que tá disponível aí o Schoology para tirar dúvidas e tudo, tá bom? Ok. Beleza. Então, me diga aí, alguma outra coisa com É, relação a. Deixa, eu vou parar é, aqui a gravação, peraí. só se nos arquivos que você colocou na aula passada, da aula passada, se tem aquele arquivo DLL que estava faltando para comunicação. Tem, 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 tem. Hum?